ninguém nessas aulas, por exemplo. Esse foi o início, então, de tudo. Vocês começaram a se colocar em situações desconfortáveis. Pra caralho. Dança, o que mais vocês fizeram? Meu, desde de ir em lugares, tipo bares assim e tal, que não pareciam legais, a fazer apoio no meio da rua, velho. Fazer flexão no meio da Lá rua, na Cidade cara. Baixa, Lá na velho. No dia Cidade de Baixa. chuva, Bom velho. que o chão lá é limpinho pra fazer apoio lá, né? Excelente. Sair pra correr na chuva e no frio. Meu, basicamente qualquer coisa que gerasse um desconforto, Banho frio. assim, sabe? A gente ia lá e fazendo que nem uns... Quem olhava de fora pensava assim, os caras são uns masoquistas. São Eles malucos. gostam de sofrer, tá ligado? Mas era pra aprender a lidar com... Tipo, conseguir conscientemente lidar com isso. Quantos anos vocês tinham nessa época? 20 e alguma coisinha. 21, 22, né? Eu fui com 19. Não, peraí. 19, 20. 21, 22, é. 21, 22, tu 23, 24 daí. É uma idade boa pra acordar pra vida. Eu demorei um pouco mais pra entender essa dinâmica do desconforto, de que o desconforto é legal. Inclusive, eu lembro que quando eu fui no Flow a primeira vez, eu falei pra eles um bagulho mais ou menos assim, sobre se colocar no desconforto e tal. Eu tava com uma roupa nada a ver, que eu não uso mais, mas eu tava com uma roupa nada a ver. E eles perguntaram, o que é essa meia aí, que é esse negócio? Eu falei, cara, eu fui na Renner, eu olhei pra todas as roupas que eu jamais usaria e comprei. E tô usando elas, só pra entender o que eu sinto com essa merda aqui no corpo. Eu lembro que até hoje eles falam sobre isso comigo. Aquele papo lá da meia, até hoje eu lembro disso, porque isso foi muito foda, não sei o quê. E eu nem tinha ideia. Eu só me questionei assim, por que eu olho pra essa roupa e me sinto ridículo só de me imaginar com ela? Aí eu falei, comprei elas e botei Resolveu e experimentar. saí na rua com ela, assim. Foi no podcast, inclusive. E fui lá no podcast e fiquei entendendo o que é essa sensação estranha que eu tô sentindo, até que uma hora eu não senti mais. E aí eu voltei ao normal. Eu voltei a usar as roupas Agora eu normais. posso usar minhas roupas de novo. Eu voltei ao normal. Mas pode entender o que é esse desconforto que tá acontecendo na minha cabeça. Exatamente isso que tu fez com as roupas, a gente fazia com tudo que a gente via esse vínculo que tu acabou de descrever. Exatamente isso. De se colocar numa zona... Porque a gente não dá pra confiar no que a mente tá falando, né? A mente, ela quer te manter onde tu tá, né? Quer te manter no conforto, na segurança. Inclusive, o que a gente reparou que a gente acabou fazendo ao longo dos anos foi um instinto contrário, que daí, puta, era um saco, cara. Porque o Augusto a gente se conhece tanto e a gente andava tão junto, que é quando a gente via uma oportunidade de sair da zona de conforto, um olhava pro outro e já via que o cara já tinha pensado, entendeu? Já vi, puta, Tinha passado na cabeça dele. eu poderia fazer isso, qualquer coisa que seja, sei lá, pular de bungee jump, seja abordar essa pessoa desconhecida, seja usar uma meia ridícula, o que quer que seja a questão, se a gente olhava pro outro e via aquele olhar de tipo, eu vi isso, eu senti o desconforto, agora que eu senti o desconforto, eu sei que tá fora da minha zona de conforto, então é algo que eu poderia fazer pra me desenvolver. Essa linha de raciocínio desgraçada. Mas por que desgraçada? Porque Era um vício? Cara, porque chegou num ponto que o Augusto, a gente passou do ponto, né? O Guto teve... Ele fica doente, né? Quando ele começa a se estressar. Cada um lida com estresse de forma diferente. Pode explicar isso melhor também, mas o Guto, basicamente, ele fica todo sintomático. Então, ele vai ter afta, vai ter... Mano, tinha uma época... Só que isso não era mais nessa época aí do desconforto pelo desconforto, né? Porque chegou um momento que a gente entendeu que isso aqui não é nada eficiente. Já cansamos, já entendemos que a gente consegue vencer o desconforto. Tá, beleza. Agora vamos passar por desconfortos úteis pra gente. Como o desconforto de trabalhar focado por várias horas, ou desconforto de estudar uma parada a fundo, desconforto de colocar algo em prática que vai te trazer um benefício, como, por exemplo, um treino bem pesado, sabe? Só que isso já era o Vida de Titã rolando, e eu fiz isso meio sem medidas, assim. Uma vibe meio David Goggins, assim, sabe? Sim, quando eu li o livro dele eu fiquei meio doido também. Exato. E daí isso me... Cara, chegou uma época que eu tava com 5 doenças assintomáticas. É assintomática que fala, Caralho. né? Não é assintomática. Não é assintomática, é sem sintoma. Psicossomáticas? Acho que é isso. Eu acho que é. O que era que tu A tinha? Ana vai essa parte aí. Desculpa, Ana. Cara, tipo, desde negócio na pele, assim, até alergia, afta na boca, caspa, tudo assim que o corpo reage a um estresse, tipo, reações do corpo ao estresse, eu tinha 5 rolando ao mesmo tempo. Mas o que tu fez pra chegar nesse ponto? O que vocês estavam fazendo? Cara, eu não parava, tá ligado? Era do momento que eu acordava até eu ir dormir, eu ficava, tipo, ou estudando. Era na época que eu tava fazendo faculdade, TCC, estágio,
e trabalhando no Vida de Titã ao mesmo tempo. Isso, daí final de semana a gente trabalhava. E aí tem essa cobrança de, cara, eu tenho que acordar e ser produtivo, eu tenho que fazer os hábitos, eu tenho que comer bem. Aí começou o desconforto direcionado. Todo desconforto nessa linha que tu acabou de trazer, ele pode ser útil, né? Que nem até o próprio treinador gritando na tua orelha. Uhum. Ele vai te desenvolver de alguma forma, mas o desconforto daí é direcionado pra gente chegar onde a gente gostaria. Então, puta, bota uma rotina dessa e em cima a cobrança de eu tenho que acordar cedo, eu tenho que produzir bem, eu tenho que estar concentrado, tenho que ter meu foco, tenho que fazer meditação, tenho que fazer meu alongamento, tenho que fazer atividade física, tem O todo esse problema tá negócio nesse acima. tem o quê? Pra mim foi isso. É essa autocobrança extremamente exagerada que eu acabei criando em cima de mim. Que eu não conseguia desligar. Então, por mais que eu chegasse no meu limite, cara, eu posso ir mais. Eu tenho que ir mais. Era esse tenho que me fez cair na depressão e no burnout. Porque eu não conseguia desligar. Era uma autocobrança que esse desconforto que traz o benefício acabou virando uma autopunição. Então, se eu não estava passando por um desconforto, é porque eu não estava agarrando todas as oportunidades, eu não estava me desenvolvendo o máximo que eu poderia. Uhum. E daí eu entrei num desconforto contínuo, que mesmo quando eu não estava fazendo atividade nenhuma, ele estava ali pela mente, pela autocobrança muito Tava forte. se culpando por não estar fazendo nada, né? Exatamente. Uhum. E eu não conseguia desligar isso, e isso durou, daí até que isso gerou essas 5 psicossomáticas aí, deu assim, cara, tem alguma coisa errada aqui, isso se eu seguir assim, meu corpo não vai aguentar. Aí eu descobri o lance do David Goggins, do alongamento, daquela história dele, do O último capítulo caroço, lá, né? exato. Uhum. Só que eu não tinha lido o livro dele ainda, né, foi anos isso atrás. E daí eu descobri... Ele nem tinha escrito o livro dele ainda, eu acho, se não me engano, o Can't Hurt Me, naquela época. Acho que não? Acho que não, porque a gente ficou sabendo disso aí num podcast. Ah, pode crer. Era de um podcast dele que ele conta, do Joe Rogan, que ele conta essa história do caroço atrás na cabeça dele. Sim, é foda porque o livro inteiro ele fala da vida dele, né? Como foi foda pra caralho e como que ele enlouqueceu lá, fez outra maratona e tal. E no último capítulo ele fala sobre o alongamento. Que ele tava todo dolorido, que ele não conseguia fazer nada, ele não conseguia fazer a pose da perna cruzada, não conseguia sentar de perna cruzada. E aí ele descobriu o alongamento, que ele tinha que alongar o corpo dele. Mas o cara treinou anos sem alongar. Exato. Ele tava com um caroço, ele conta um caroço imenso. Eu imagino essa cena. O cara com um alien tentando sair da cabeça aqui atrás. Ele, acho que passei do ponto. Acho que tem que ir no médico. Eu não consigo sentar, eu acho que eu tô fazendo alguma coisa errada. Mas esse é um negócio que eu acho que todo mundo que começa nesse negócio da disciplina, da evolução, acaba enlouquecendo em um determinado momento e não entende que tem que dar uma parada às vezes também, que não é só acordar cedo pra caralho e fazer um negócio e tem que ver um Big Brother às vezes, tem que fazer uma bobagem de vez em quando. A minha virada de chave que fez com que eu conseguisse lidar com a minha autocobrança primeiro, quando esse lance do David Goggins, quando eu vi do alongamento, eu assim, então eu preciso colocar alguma coisa na minha rotina que vai descomprimir, que vai tirar esse acúmulo de estresse, e a forma que eu consegui me convencer a fazer isso, lidar com a minha autocobrança ao mesmo tempo, foi essa descompressão, ela é necessária para eu conseguir me manter num processo sustentável de desenvolvimento. Virou uma noia também. Exato. Senão eu vou, senão aqui, o meu corpo, os médicos falavam para mim, cara, que eu ia para ver esse lance das doenças, eles falavam, cara, isso é estresse. Todos eles falavam, é estresse, é estresse, é estresse, é estresse. Eu assim, eu tenho que lidar com o meu estresse porque eu não quero continuar com isso aqui, certo? É ruim de comer com essa afta na boca toda hora, sabe? E daí eu comecei a botar atividades que me relaxavam, que me descomprimiam. Só que e daí foi a forma que eu consegui botar essa atividade, né? Isso aqui é pra deixar o processo sustentável e eu ficar saudável. O que tu botou? Qual foi esse processo? Qual foi essa atividade? Cara, variava, tá? Mas eu botava 1 hora a 2 horas no final do dia, ou era pra jogar algum jogo, ou era... Enfim, variava. Não tinha uma coisa fixa. Entendi. Ir num bar, alguma coisa assim. Só que eu ainda não tinha lidado com a parte psicológica, né? E daí essa autocobrança culminou, daí em metade de 2018, aí eu ir largando os meus hábitos, e daí porque eu não aguentava, cara, imagina, eu tava drenado, sabe, pela autocobrança. Não era nem tanto pelas coisas que eu tava fazendo, eu acho, eu não consegui desligar isso na minha cabeça. Isso foi me drenando, chegando metade de 2018, eu não tinha mais vontade de fazer os hábitos que antes eu achava o máximo e eu valorizava tanto e que eu falava deles para outras pessoas, e daí eu fui deixando de fazer um por um. Chegou início de 2019, eu já não tava fazendo nenhum. Eu tava na praia, num dia perfeito, surfando, jogando bola com os meus amigos lá em janeiro, em Floripa, e eu não tava feliz. E dali eu via.